Irmão queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, passagem bastante conhecida, fala a respeito do esvaziamento de Deus Filho para se tornar um de nós. Se você procurar no apóstolo Paulo, nas cartas de Paulo, alguma referência ao nascimento de Jesus, tipo aquele daquele registro que você encontra nos evangelhos, você não vai encontrar. Paulo nunca fala do nascimento de Jesus, porque ele está interessado no significado mais profundo do nascimento, que é, de fato, a encarnação e a consumação da etapa mais importante do plano da redenção, que é a propiciação pelos nossos pecados pela morte de Jesus. Então, aqui em Filipenses, capítulo 2, de 1 em diante, é uma daquelas passagens em Paulo onde a gente chega o mais perto possível do que Paulo descreveria como o propósito, ou como ele falaria, ou um texto que Paulo usaria para pregar sobre o Natal, é Filipenses 2, de 1 a 11. E há outros, mas ele sempre está interessado no significado maior do nascimento de Jesus aqui nesse mundo. Nós vamos ler o texto, aproveitamos também para convidar aqueles que nos acompanham pela internet, que com atenção sigam a exposição da Palavra de Deus, para que juntos também possam ter proveito. Filipenses 2, de 1 em diante. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se aprofunda o afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos, queridos, mais uma vez. Ó Senhor, te damos graças pela revelação do que de fato aconteceu naquele dia lá em Belém. O momento mais importante da história da humanidade, quando o Senhor se tornou um de nós. Nós queremos pedir, Senhor, que na exposição do significado da vinda de Jesus ao mundo, o Senhor nos traga entendimento, luz, orientação, ânimo, coragem, correção, de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor conhece tão bem. Pedimos ao Pai que Teu Espírito Santo use a Tua palavra exposta, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, como é do conhecimento de todos, quando ele estava preso em Roma, aguardando julgamento do imperador Nero, sob acusações severas e várias feitas pelos judeus, seus compatriotas. É então que ele recebe a visita de Epafrodito, que era o pastor da igreja de Filipos, e que tinha vindo visitá-lo na prisão, trazendo uma oferta, trazendo o carinho da igreja de Filipos, que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, e também trazendo informações sobre a igreja e os problemas que a igreja enfrentava. Fazia cerca de 10 anos que Paulo havia fundado a igreja. E nesse tempo, alguns problemas haviam se desenvolvido ali na cidade de Filipos, referente à igreja. E um desses problemas, e é o que nos interessa, há outros, mas nós vamos focar nesse aqui,
era a contenda entre líderes da igreja. Aparentemente, a liderança da igreja não se dava muito bem, havia disputas, concorrência, comparações, e Epafrodito, preocupado, traz esse assunto ao apóstolo Paulo, não somente para pedir as orações daquele que era o pai espiritual da igreja, mas certamente para pedir alguma orientação sobre como ele deveria lidar com isso ali na igreja. Na passagem anterior a essa que eu li para vocês, então, Paulo encoraja os filipenses a viverem de maneira digna do Evangelho, a se unir contra os adversários do Evangelho e faz uma exortação à unidade que ele aprofunda no texto que nós acabamos de ler. Esse texto, originalmente, ele tem como pano de fundo essa questão da unidade da igreja e dos irmãos viverem em amor e em harmonia. O que Paulo vai fazer é exortá-los a que façam isso, e ele vai dar o exemplo de Cristo ao se humilhar para ser o modelo daqueles irmãos no relacionamento mútuo, porque somente através da humildade é que os relacionamentos podem perdurar de maneira saudável. Então, vamos passo a passo aqui, até chegar no coração da passagem, que é esse momento em que Cristo se humilha de acordo com a vontade de Deus, se tornando um de nós, que é o sentido do Natal. Então, inicialmente, Paulo manifesta a sua alegria em saber da parte de Epafrodito que a igreja de Filipos estava indo bem e tinha muitas virtudes. Verso 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se aprofunda afeto e sentimento de compaixão, etc. Aqui a gente tem que entender esse se, não como uma condicional de fato, mas como uma condicional de direito, que pode ser substituído pelo já. Portanto, já que existe alguma exortação em Cristo, já que tem consolação de amor, por exemplo, daquela frase muito mal entendida às vezes, frase também do apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A tradução correta é, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Paulo não está duvidando de que Deus é por nós. Então, o se ali não é um se condicional, mas é um se que expressa uma realidade. Então, o mesmo caso aqui, já que, de acordo com Epafrodito, vocês se exortam, vocês se consolam, vocês têm comunhão no Espírito e vocês têm um profundo afeto e sentimento de compaixão, já que existe isso em vocês, aí vem o verso 2, veja como faz sentido. Então, completem a minha alegria e deem mais um passo. Já que vocês têm tudo isso, maravilha. Mas eu quero que vocês deem mais um passo, complete a minha alegria. E o que é que Paulo, então, queria que eles fizessem a mais além daquilo que eles já têm? Ele diz aí no verso 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente, e assim por diante. Ele menciona aí várias coisas que fariam com que sua alegria fosse maior do que aquela que já era por tudo aquilo que ele tinha ouvido de Epafrodito. Basicamente são duas coisas, não é, que ele quer que a igreja faça além de tudo aquilo. Primeiro, que houvesse harmonia entre eles, aí como eu li no verso 2, não é? Tem o mesmo modo de pensar. Isso não significa uniformidade do pensamento, porque sempre a gente vai pensar diferente uns dos outros em alguns pontos, mas querendo e desejando a mesma coisa, que é louvar a Deus, servir a Deus, usar os nossos dons, manifestar o nome de Cristo ao mundo, enfim, sabendo lidar com as diferenças em amor. Outra coisa que Paulo queria é que eles tivessem o mesmo amor uns pelos outros, aí no verso 2, estivessem dispostos a amar, ser amados, e que não fosse somente de uma parte da igreja, mas que toda a igreja estivesse envolvida nisso. Terceiro, que eles fossem unidos, ainda estou no verso 2, que fossem unidos de alma e de mente, que houvesse uma união de almas e mentes, ou seja, harmonia entre eles com relação aos alvos da igreja, que estivessem unidos para pregar e defender o evangelho dos falsos profetas, que é um outro problema que havia lá, que não vamos entrar, enfim, isso era o que Paulo queria. Também que eles não fossem arrogantes e egoístas, está aí do verso 3 a 4, e 3 atitudes dentro disso aí.
que eles nada fizessem por interesse pessoal ou por vaidade. Está aí no verso 3. Interesse pessoal, né? Quando a pessoa tem interesse pessoal, ela vai ser partidária, vai ter uma ambição egoísta e assim por diante. Quando a pessoa faz as coisas por vaidade, ela quer aparecer, se destacar, nesse desejo tolo de receber elogios dos outros. Tudo isso era o que Paulo queria que a igreja de Filipos fizesse a mais do que aquilo que já fazia, de acordo com as informações de Epafrodito, o seu pastor. Se eles fizessem isso, daria uma grande alegria ao apóstolo Paulo. Na mesma linha, no verso 3 ainda, ele diz que cada um considere os outros superiores a si mesmo, que é provavelmente, de toda essa lista, a coisa mais difícil. Considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é muito difícil, só pela graça de Deus. Em vez de você se julgar superior ou melhor do que os outros, fazendo comparações desfavoráveis, como é que isso acontece na prática? A gente se compara com os outros e sempre a gente sai melhor na comparação, não é? O outro sempre está inferior, num nível menor, não é? E a gente destaca as fraquezas e as deficiências dos outros e tende a exaltar aquilo de bom que porventura haja em nós. Então, essa é uma parte muito difícil, a gente sempre pensar nos outros como sendo superiores a nós. Isso não quer dizer que a gente não vá reconhecer os dons que Deus nos deu, ou que a gente vai se murchar, não é? Desaparecer na presença dos outros. Mas é ter uma avaliação realista. Sempre vai ter gente melhor do que você no que você faz. Você é bom no que você faz, mas sempre tem quem faça melhor. Então, é uma questão só de uma avaliação justa da vida. Tem coisas que você vai fazer melhor do que os outros, e não faz mal agradecer a Deus por isso. Mas tem coisa que os outros fazem melhor do que você. E quando for o caso, você tem que reconhecer e agradecer a Deus pelo dom que Deus deu àquela pessoa. E ainda no verso 4 ele diz que cada um tem em vista principalmente os interesses dos outros. Eu disse que considerar os outros superiores era a pior coisa, não é? Não é não, a mais difícil. Mais difícil é essa daqui, não é? Você buscar os interesses dos outros em vez de buscar os seus. Ou seja, que seu alvo seja sempre o bem dos outros e não o seu, e que você se dedique a promover o bem dos irmãos. É um modelo, é um padrão muito elevado. Ser crente é difícil. Se você se tornou crente pensando que com isso sua vida ia ser mais fácil, então lhe venderam propaganda enganosa. Na verdade, quando a gente se torna crente, a vida se torna mais difícil, porque o padrão que Deus coloca para os seus filhos é bastante elevado, como vocês acabaram de ver aqui. E sem a graça de Deus, nós jamais podemos fazer isso. Para que tudo isso acontecesse, e olha que é uma lista grande, né? Do verso 2, só repetindo, no verso 1 é o que eles já eram. Do verso 2 em diante é o que Paulo quer que eles sejam, a mais, para completar a alegria dele como pai da igreja. E tem uma lista aí de coisas que eu dei para vocês, aí pelo menos umas 5 ou 6 coisas, todas elas relacionadas com o próximo e o relacionamento com o próximo. Para que isso aconteça, para que essas virtudes a mais pedidas por Paulo acontecessem, era necessário que os filipenses se humilhassem diante de Deus e dos irmãos. E é aqui que Paulo entra com o exemplo de Cristo. Cristo é colocado nesse contexto como exemplo de alguém que buscou o interesse de outros, no caso nosso, buscou salvar-nos, e para isso ele teve que se humilhar, ele teve que se esvaziar. É como se Paulo dissesse: a única maneira de vocês serem uma igreja bíblica é vocês praticarem o autoesvaziamento individual, como Cristo fez na cruz, que é o sentido maior e pleno do Natal. Como eu disse, Paulo só está interessado no nascimento de Cristo quando tem a ver com questões tipo encarnação, redenção, propiciação, ressurreição, glorificação e assim por diante, ou a vida da igreja. Então, já que Paulo aponta para Cristo como sendo o modelo que nós devemos ter, sem demora, vamos entrar naquilo que é chamado o hino da kenosis, ou do esvaziamento, que vai do verso 5 até o verso 11. Alguns acham que Paulo aqui está usando um antigo hino cristão, que já existia e que ele apenas pegou e usou. Um hino que foi composto por outros cristãos
mas que era extremamente útil para o propósito de Paulo aqui, então ele pegou e está citando aqui. Ou o próprio Paulo compôs. A gente diz que é um hino porque no grego tem tem todas as características desse gênero literário que a gente chama de poesia. Então, os estudiosos identificam aqui a ponto de que, provavelmente, se você tem aí uma NVI ou uma tradução mais moderna, ele já coloca num formato diferente essa passagem para identificar que o gênero literário é diferente. Paulo não está mais em prosa, como ele está fazendo, mas ele é uma poesia que encontramos aqui. A pergunta é se foi composta por Paulo ou se já existe antes dele e ele estava usando. Isso é muito comum, né? Por exemplo, o nosso pastor Luciano, quando ele prega, no meio do sermão dele, de vez em quando ele canta, não é? Ele traz uma poesia para dentro do sermão dele, o que traz uma riqueza muito grande, um gênero literário que ajuda a gente a ver coisas que a prosa ou a narrativa, às vezes, não tem o poder de fazer. Então, Paulo talvez aqui esteja citando esse hino. O ponto interessante é, quer seja Paulo que tenha composto esse hino ou algum outro cristão, o ponto é que serve aos propósitos do apóstolo aqui. E um ponto secundário é mostrar que os cristãos, no primeiro século, não cantavam só salmos, não é? Porque às vezes tem quem pensa que eles só cantavam salmos. Não, não é? Você tem aqui um hino cristão, ou composto por Paulo, ou por outro autor, né? Outros autores, que demonstram que não era somente os salmos que eram cantados naquele período. A estrutura da passagem é muito clara, não é? Os 3 primeiros versos celebram a humilhação de Cristo, do verso 6 a 8, e os 3 últimos versículos desse hino celebram a exaltação de Cristo, do verso 9 a 11. E o alvo de Paulo com isso é encorajar os crentes de Filipos a serem humildes e assim cessarem aquelas brigas e disputas que havia entre eles. Então vamos lá, vamos começar. Eles deveriam, diz Paulo, ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Isso é a mesma atitude de Cristo com respeito aos seus direitos. Por que a gente fala dos direitos de Cristo? Porque ele existia eternamente como Deus antes de vir ao mundo, nos diz o verso 6. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, com relação aos seus direitos, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Quando Paulo diz aqui que Cristo existia, mesmo existindo na forma de Deus, forma aqui não é aparência, mas é um termo, é algo peculiar da língua grega que se refere à essência, por incrível que pareça. Indica a natureza e a essência do ser de Deus. Tanto é, se você tiver aí uma nova tradução na linguagem de hoje, eles já traduziram, ele tinha a natureza de Deus. É isso que a palavra forma. Ele subsistindo em forma de Deus, significa que ele subsistia na natureza e no ser de Deus. Ele era Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Só que a palavra forma, ela não só indica a natureza e a essência, mas também a manifestação externa dessa essência, ou seja, o brilho e a glória que procedem naturalmente da natureza divina. O ponto de Paulo é que Cristo preexistia como Deus desde toda a eternidade, desfrutando a glória de Deus, de ser Deus. Em teologia sistemática, nós vamos dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as 3 pessoas da Trindade, iguais em honra, poder, majestade e glória. É isso que Paulo está dizendo aqui. O plano da salvação elaborado pelo Pai, entretanto, exigia que Cristo, Deus Filho, assumisse uma natureza humana real para poder morrer pelo seu povo. E isso era algo que ele tinha que fazer voluntariamente. Então, ele não considerou o fato de ele ser Deus como alguma coisa a ser retido a qualquer custo, dizendo, eu vou me apegar a isso, que eu sou Deus, não vou abrir mão, vou continuar com minha glória e privilégios, e eu não vou me tornar como uma das minhas criaturas.
Essa não foi a atitude de Cristo. Ele não julgou que deveria se apegar e nunca abrir mão dos seus direitos como Deus que ele era e que preexistia por toda a eternidade, em toda a sua glória, todo o seu poder, todos os seus atributos. Qual foi a atitude, então, diante de Cristo, então, diante da vontade do Pai, referente à salvação do povo eleito, escolhido e amado? São 4 atitudes introduzidas aqui pela expressão pelo contrário. Ou seja, em vez dele se apegar e dizer, eu sou Deus, não vou abrir mão de nada do que isso representa para poder salvar a humanidade, pelo contrário, e aí ele introduz 4 atitudes de Cristo que mostram o seu esvaziamento, a sua humildade para vir nos salvar e que serve de modelo para o nosso relacionamento uns com os outros. Primeiro, ele se esvaziou, verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou. O que é que significa isso? Os teólogos têm discutido e debatido, mas no mínimo significa o seguinte, que ele abriu mão de sua glória, nunca da sua divindade. Nunca da sua divindade. Ele não se esvaziou, ele não deixou de ser Deus. Ele não se esvaziou da sua divindade. Ele não se esvaziou dos seus atributos, tipo eternidade, infinitude, onipotência, onisciência. Ele não se esvaziou disso aí, mas da glória nos céus, da adoração que ele recebe dos anjos e do povo que lá está já, não é? Desde Adão, aqueles que estão na sua presença, adorando e servindo, e disso foi que ele se esvaziou. Não da divindade, não dos seus atributos, mas da glória que ele recebia, do respeito, da adoração, do serviço celestial prestado por anjos e homens lá na glória, ele abriu mão disso aí. Primeira coisa, ele se esvaziou. Segunda coisa, como parte desse esvaziamento, ainda no verso 7, Paulo diz assim, ele assumiu a forma de servo. A palavra forma aqui é a mesma palavra que apareceu antes quando disse que ele subsistia na forma de Deus. Por isso que eu disse que significa essência, porque é o significado aqui. Ele assumiu a forma de servo. Não é que ele pareceu um servo, mas ele se tornou um servo de fato, na essência. Ele era de fato um servo. E se submeteu à vontade do Pai. É por isso que na Bíblia, às vezes aparece Jesus dizendo, por exemplo, uma frase de Jesus, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Aí o pessoal, as seitas, Testemunho de Jeová, pega essa frase, né, e diz, olha, está vendo que Jesus não é Deus? Ele está dizendo, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que ele, no sentido de que ele se esvaziou, se humilhou e foi enviado pelo Pai para salvar o seu povo. Só nesse sentido. Mas ele nunca deixou de ser igual ao Pai em essência e glória. Nunca. Isso é um erro das seitas. É costume das seitas pegar um texto isolado, sem ver o restante do contexto, e fazer dele uma doutrina principal. Terceira coisa que que Cristo fez, Jesus só vale depois do nascimento, né? Antes não podemos chamá-lo de Jesus. Ele assume uma natureza humana, verso 7. Pelo contrário, introduzindo as 4 coisas, primeira, ele se esvaziou, segunda, assumiu a forma de servo, terceira, tornando-se semelhante aos seres humanos. Mais uma vez, palavra semelhança aqui, mesma coisa da palavra forma, não diz que é apenas uma coisa aparente, mas está dizendo que era uma coisa de fato. Ele se tornou um ser humano. Ele se tornou um ser humano. É nisso que consiste o esvaziamento dele. Não que ele deixou, preste atenção que isso aqui é muito importante, o crente às vezes confunde isso. Não é que ele deixou de ser Deus, mas que agora ele se torna homem também. E aqui está o ponto. Ele não se transformou em um ser humano, ele adicionou uma natureza humana à natureza divina. Então é um caso de adição aqui, não é de transformação.
Não é que ele transformou a sua natureza divina numa natureza humana, mas a natureza divina, ele adiciona uma natureza humana. Por isso que ele é Deus homem. Ele não abriu mão de uma para poder ter a outra. Ele trouxe a natureza humana à sua divindade, mistério profundo da teologia cristã. Como é que Deus, Filho, pode fazer isso? Mas é o que ele fez. É o mistério da encarnação, não é? É quando ele adiciona uma natureza humana à sua natureza já divina. E a quarta coisa que Paulo menciona aqui, estão seguindo a escadinha, né? Ele se esvazia, toma uma atitude de servo, assume a natureza humana e se humilha na obediência que implica em morte de cruz, verso 8, finalzinho, né? Tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Essa obediência de Cristo, ela foi até a morte e lhe custou experimentar a morte, ele que é Deus eternamente, porque seu alvo sempre foi atender o desejo do Pai, custe o que custasse, e salvar aqueles que o Pai lhe deu, qualquer que fosse o preço. Vocês estão seguindo o raciocínio de Paulo. Ele está dizendo para os filipenses, olhem Jesus. Deixou sua glória, se esvaziou, assumiu a natureza humana, tomou a forma de servo, obedeceu à vontade do Pai, ainda que essa vontade era morrer numa cruz. Não é qualquer morte. Paulo enfatiza aqui, morte de cruz. Por que a ênfase? Porque era a mais dolorosa e vergonhosa forma de execução daquela época. Cícero, um filósofo e político romano que viveu 100 anos antes de Paulo, escreveu o seguinte: a cruz é a mais cruel e repugnante forma de morte. E Sêneca, que era contemporâneo de Paulo, era um filósofo estoico, ele diz: qualquer condenado à morte preferia morrer antes de ser pregado à cruz, que era uma forma extremamente dolorosa e vergonhosa de morte. Sendo Deus, não usou como usurpação, ou não achou que era alguma coisa a que se deveria apegar, os benefícios na glória, como Deus, mas ele se esvaziou desses direitos, ele tomou atitude de servo, adicionou a natureza humana e com ela as suas limitações, porque agora ele passa a poder sofrer, sentir fome, sentir dor, se submete ao crescimento e pode morrer. Ele adiciona uma natureza humana a si e ele está disposto a ir até a morte, ainda que essa morte seja a morte mais cruel e vergonhosa da época, que era morte de cruz. Esse é o argumento do apóstolo Paulo para os filipenses. E é isso que o Natal representa. A gente não deve deixar os costumes da época obscurecerem aquilo que, de fato, o Natal representa para nós. Muito bem, essa é a primeira parte do hino do esvaziamento, ou da kenosis, que é o nome que se dá em grego e que é o nome, ficou o nome desse hino, né? O hino da kenosis, do esvaziamento. E aí vem as três estrofes finais, não é, que são os 3 versículos finais, de 9 a 11, onde Paulo celebra a recompensa que o Pai deu a Cristo Jesus como resultado direto dele ter se esvaziado e obedecido até a morte de cruz. São 3 recompensas mencionadas pelo apóstolo Paulo. Primeiro, no verso 9, ele diz assim: por isso, ou seja, porque ele se esvaziou, porque ele fez todas essas atitudes, por isso, Deus o exaltou sobremaneira. Essa é a primeira recompensa dele. Ele foi exaltado sobremaneira. O que é que isso significa? Paulo está se referindo que Deus o ressuscitou dos mortos, Deus não o deixou na morte. Deus o elevou ao lugar da mais alta honra no universo. Deus o exaltou sobremaneira. E Deus lhe deu a posição mais elevada de todo o cosmos e de toda a criação. Deus o exaltou sobremaneira.
Cristo ocupa o lugar mais elevado do universo. Ele recebeu uma distinção acima de todas as demais criaturas, ou toda a criação, por assim dizer. Segunda coisa, verso 9 ainda, depois de dizer que Deus o exaltou sobremaneira, Paulo diz, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A terceira recompensa de Cristo é a segunda recompensa de Cristo, é a segunda estrofe do hino. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Trata-se do nome Kyrios, que nós traduzimos como Senhor, e que a versão dos 70, que foi a comissão que traduziu a Bíblia hebraica para o grego, ao encontrar o nome Yahvé, que é o nome de Deus no Antigo Testamento, em hebraico, traduziu como Kyrios. Então, Kyrios é o nome de Deus no Antigo Testamento, traduzido como Senhor na nossa Bíblia em português. E é esse o nome que ele recebeu, Senhor Jesus Cristo. É o nome mais elevado que existe no universo. Não tem outro nome mais elevado do que esse. Esse nome está acima de todos os seres vivos criados por Deus, anjos, animais, sobre toda a natureza, sobre todo o cosmos imensurável. Senhor, tradução de Kyrios, Cristo, que significa ungido Messias, e Jesus, que significa Yahvé salva. Esse é o nome que é acima de todo nome. É o que ele ganha em segundo lugar pelo seu esvaziamento. E a terceira recompensa está no verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Aqui está o nome dele completo. Para a glória de Deus Pai. O que é que isso significa, que ele tem um nome que está acima de todo nome? Significa que Deus lhe deu plena autoridade no céu e na terra. Paulo aqui está citando, na verdade, Isaías 45, 23, onde Yahvé diz assim, diante de mim, Yahvé, se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Isaías 45, 23. Paulo pegou essa passagem e aplicou a Jesus, dizendo, diante do nome de Jesus, aquilo que se disse de Yahvé no Antigo Testamento é dito agora. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ao nome de Jesus, portanto, diz Paulo, todos se dobrarão diante dele. Ele tem em mente aqui o dia do juízo, quando o Senhor Jesus vier em glória, poder e majestade. E aí os anjos eleitos e os anjos caídos, os homens eleitos e os réprobos perdidos, toda a criação, todo o cosmos confessarão que Jesus Cristo é Senhor. Você pode imaginar isso? Toda a criação, todos os anjos, anjos eleitos, anjos caídos, homens salvos, homens perdidos, todo o universo se curva diante dele à menção do seu nome e professam: Jesus Cristo é Senhor. Alguns farão isso com gozo indizível no seu coração. Outros farão isso cheios de terror, cheios de angústia e de sofrimento, porque eles perceberam agora que aqueles que eles rejeitaram em vida, de fato, é o Senhor do universo. Os anjos ímpios, Satanás e seus anjos, e os homens ímpios, réprobos, desobedientes, incrédulos, naquele dia se dobrarão de má vontade, mas dirão: Ele é Senhor. Serão obrigados a confessar isso. Enquanto que para os que são de Cristo vai ser um deleite. Já é aqui, imagine naquele dia, quando Ele vier em glória, nós iremos confessar o seu nome. E tudo isso acontece, não perca o finalzinho do hino, para a glória de Deus Pai. Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Esse trama extraordinário que é a história da redenção,
que envolve Deus Filho, assumiu a natureza, adicional à natureza humana, na qual ele sofre, morre e ressuscita. Isso tudo é para a glória de Deus Pai. Deus Pai faz todas as coisas com esse propósito. E não podia ser diferente, porque não existe um motivo maior e mais nobre do que isso. O que é que isso nos ensina? O que é que essa passagem nos ensina a respeito do Senhor Jesus e do Natal? Primeiro, que Ele é verdadeiro Deus. Ele é preexistente, Ele não é criado, Ele é um com o Pai e com o Espírito. Ele é Deus em todos os sentidos da palavra. Quando nós dizemos que Ele é preexistente, é porque tem seitas que dizem que Ele foi criado pelo Pai, numa certa altura. Isso já no século II, já tinha hereges dizendo isso. Isso também significa que ele se tornou verdadeiro homem, não na aparência, mas real, contrário ao que os docéticos e gnósticos diziam no século I e II. Ele fez isso sem se esvaziar da plena divindade. Isso é um mistério tão profundo que no período pós-apostólico, os cristãos, querendo entender e expressar isso, que dizer que aquele que nasceu de Maria era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, num concílio chamado Concílio de Éfeso, eles declararam: Maria é mãe de Deus, que é uma frase que os católicos gostam, mas os protestantes ficam meio assim. Só que quando essa frase foi dita pelo Concílio de Éfeso, não era uma frase sobre Maria, mas era uma frase sobre Cristo, para dizer que aquele que estava no ventre dela era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só que a frase foi mal elaborada. O resultado é que, mal terminou o concílio de Éfeso, oficialmente começa a mariolatria. Se faz uma catedral a Maria, ela passa a ser chamada Mãe de Deus, mas nunca foi uma declaração sobre Maria, era uma declaração sobre o menino, aquele ser que estava no ventre dela. Era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Maria não era, num certo sentido, podia ser traduzido assim, ela era portadora, aquela que foi escolhida para portar aquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque a ideia de que ela é a mãe de Deus dá a ideia de que ela gerou Deus, não é? Por isso que os protestantes, claro, com razão, eles encolhem diante dessa frase, mas apenas para esclarecer, não foi essa a intenção original do concílio de Éfeso, quando disse que Maria era mãe de Deus. Mas é uma daquelas coisas em que os concílios, às vezes, querem dizer uma coisa, mas eles erram na hora de elaborar, não é? E a coisa sai meio que não era exatamente aquilo que eles queriam dizer, infelizmente, acabou dando origem a isso. Mas só para vocês verem como esse mistério preocupou a igreja desde o início, procurar entender. E ele tinha de ser as duas coisas, não tinha como negar uma coisa, nem negar outra, como alguns estavam querendo fazer. Ele tinha que ser Deus, para que a morte dele na cruz tivesse valor infinito. De que forma Deus poderia pegar a morte de um homem e tomá-la no lugar de bilhões de outros? Esse homem tinha que ser divino para que a morte dele tivesse esse valor, pudesse ser aplicado como substituto da morte de tantos outros. Mas, ao mesmo tempo, tinha que ser homem, para poder nos representar, porque se quem morresse lá na cruz fosse um anjo, a morte do anjo não tinha valor nenhum para nós, tinha que ser um de nós, por isso que ele tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo. Tinha que ser Deus e homem, que é o que esse texto nos ensina aqui. Um outro ponto aqui que eu considero muito importante, que também passa despercebido às vezes para os crentes, especialmente aqueles que deixaram de frequentar a escola dominical. Gostou, Edson? Foi bom. Ele é o superintendente da escola dominical. Um ponto que às vezes passa despercebido é que ele permanece Deus-homem para sempre. Ele adicionou a natureza humana e se tornou Deus-homem. As pessoas pensam que quando ele ressuscitou dos mortos, ele subiu para a presença do Pai,
diante dos discípulos. Depois que chegou na atmosfera, passou a primeira camada de nuvem, não tinha ninguém vendo, aí ele se livrou da natureza humana e ele subsiste como espírito. Tem gente que pensa em Cristo hoje como espírito eterno. Ele continua com o mesmo corpo da sua ressurreição, o corpo que lhe foi dado no nascimento, só que glorificado. Mas ele continua Deus homem para todos sempre. É por isso que o apóstolo Paulo diz: só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós temos um de nós assentado à direita de Deus, que intercede por nós, leva nossas causas e nos entende. Por isso que ele é mediador perfeito. Por isso que ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele continua com o mesmo corpo da ressurreição. E meu último ponto aqui para vocês é vocês perceberem como está tudo ligado. Aqui você tem o nascimento de Jesus, você tem a encarnação. Por que ele encarnou? Ele encarnou para morrer. E você tem a ressurreição, que está ligado no mesmo hino, na mesma passagem, tudo ligado. Então você não pode separar encarnação da morte e da ressurreição de Cristo, porque essas três coisas são eventos que estão relacionados à redenção da humanidade. Você não pode ter um sem outro. Se ele não tivesse encarnado e nascido, não podia morrer. Não é verdade? E se ele não tivesse de fato morrido, como alguns disseram que a morte dele foi aparente, porque Deus não podia vir à carne, a sua ressurreição também era impossível, não era uma ressurreição real. Ele só podia ressuscitar porque morreu, e só morreu porque encarnou, porque nasceu. Então, quando celebramos o Natal, não celebramos somente o nascimento de Jesus. Às vezes o foco, é isso que me preocupa, o foco, e é por isso que tem muitas igrejas reformadas que não celebram Natal, porque o foco fica sendo lá, só o relato dos evangelhos do nascimento de Jesus, esquecido que todo o resto do Novo Testamento é sobre isso. É sobre isso. Então, está tudo ligado. E é isso que, de fato, o Natal representa e o que o Natal significa. Não estou dizendo que a gente não pode cantar como os anjos, né? Claro que devemos, né? Não podemos ser como os magos e não celebrar, claro que devemos ser. Mas lembrando que isso é a ponta do iceberg, por assim dizer. Isso é a ponta apenas, né, do restante, desse intricado drama da redenção que o nosso Deus elaborou na eternidade com a sabedoria que é própria dele. Amém? Que Deus nos ajude a perceber a grandeza do que está sendo celebrado, as implicações disso para nós, e que nossa gratidão seja sempre eterna. Por isso que Deus fez, pela sua sabedoria, pela humilhação de Cristo, e que nós o louvemos e exaltemos sempre como nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, diante de quem um dia você vai dobrar o joelho e vai confessar que Ele é Senhor, e ou voluntariamente, ou de má vontade, mas você vai confessar um dia. Amém? Pai querido, muito obrigado pela Tua graça, obrigado pela vinda do Senhor Jesus, obrigado pela encarnação, obrigado pela ressurreição dEle, pela glória dEle, que Ele tem um nome acima de todo nome. Obrigado pela história da redenção que nós celebramos. E ajuda-nos a viver à luz disso, cheios de esperança e de alegria. No nome do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus. Amém.